Olá, meu amigo, minha amiga. Essa segunda-feira começou com uma série de episódios que devem funcionar como alertas para vários campos. Alertas para o governo Lula, para o próprio presidente da República, para a sociedade e para nós aqui que estamos nos debates aqui nas redes sociais. Isso porque são situações que mostram espécies de delinquentes que devem ser focalizados e expostos para a sociedade. O presidente Lula tem que tomar muito cuidado com os delinquentes, os políticos ladrões de ideias e os políticos peçonhentos, aqueles que de fato é melhor a gente manter uma certa distância dessas criaturas, né? Por que isso, gente? Bom, hoje mais cedo, quando eu entrei no ar aqui com vocês, eu mencionei que, como vocês já sabem, que a agenda do presidente Lula hoje estava lotada. Começou segunda-feira com a visita ao centro de produção de vacina contra a dengue no Instituto Butantan. Gente, olha, foi uma cerimônia muito interessante, porque nós estamos falando ali de um investimento de 1,4 bilhão de reais para desenvolvimento de vacinas, especialmente a vacina contra a dengue, que é uma chaga, né, que atinge países como o nosso aqui, países tropicais, de uma forma muito contundente, provocando grandes prejuízos humanos, prejuízos sociais e econômicos. E o presidente Lula esteve lá. E aí me ocorreu, né, como é que seria esse encontro, porque o Instituto Butantan, enfim, está ali no estado de São Paulo, e sendo o estado de São Paulo que receberá esse investimento muito forte, o governador, num estado civilizado, estaria ali. Só que eu estava contando que o senhor Tarcísio teria ali a hombridade de comparecer a esse evento, embora ele ficasse ali, se fosse, né, numa situação constrangedora, porque ele é um negacionista, é alguém que se uniu a esse esgoto, aliás, ele brotou desse esgoto bolsonarista, e ficaria ali complicado escutar algumas lições sobre o que é ciência, o que é saúde pública, o que é uma instituição pública, o que é investimento em pesquisa, que foram algumas das falas que foram ditas ao longo desse encontro lá. O presidente Lula ressaltou a importância de se ter uma independência tecnológica, uma independência científica, de se investir nos cientistas brasileiros, nos pesquisadores, nos professores, enfim. Mas o senhor Tarcísio não foi, né? E alegou o quê para não ir? Ele disse que teria um encontro durante o dia com o senhor Baleia Rossi, mas o Baleia Rossi do MDB seria às 18 horas, então ele não foi de propósito mesmo, né? Isso para que se tenha ideia da pequenez moral, a pequenez intelectual, a pequenez política desse político peçonhento, que, enfim, vai disputar as eleições aí. Eu queria só salientar um ponto que eu achei muito positivo, que foram as falas do ministro Padilha. Ele está no seu meio, né? Quando o assunto é saúde ali, enfim, e o Ministério da Saúde está fazendo ações muito importantes e ele comunica muito bem. Se ele tivesse mais espaço nas redes sociais, mais espaço nas cerimônias, enfim, ele poderia falar de coisas muito interessantes que esse governo está fazendo. E ele fez isso, foi muito aplaudido, enfim, ele tem uma eloquência, né? Então fica aí o registro aí do desempenho do ministro Padilha, que contrasta com a ex-ministra Nilza, né? Porque ela era uma cientista, uma pessoa da área, mas não comunicava. E, gente, nesse tempo que nós estamos, se você não se comunicar, como diria o Chacrinha, você se estrumbica, né? Então fica esse registro aí. Tarcísio não participa de agenda com Lula no Instituto Butantan. O governador Tarcísio Freitas não participou de agenda com o presidente Lula no Instituto Butantan para anúncios de investimentos no órgão, né? Eu achei até que poderiam fazer ali uma lembrança. Se falou muito no período da pandemia, como cientistas brasileiros, os pesquisadores, os profissionais da área da saúde se doaram tanto para salvar vidas, né? E aí eu acho que seria justo até lembrar da figura do ex-governador Dória, né? Que ninguém falou nele, mas, enfim, embora seja uma pessoa de uma outra linha política, enfim, mas é inegável que ele teve um papel muito importante naquele período, não é por outra razão que ele foi também tão demonizado por essa gente insana, né? Então fiquei também esse registro, acho que nós temos o dever moral de lembrar do que aconteceu naquele momento, né? Com a agenda vazia, Tarcísio falta evento com Lula por compromissos. É um ser que não merece o voto popular, né? Porque alguém que, por uma conveniência peçonhenta,
deixa de ir numa cerimônia dessa para, enfim, até para oxigenar a cabeça dele, né? Aprender alguma coisa para devolver para a população. Enfim, isso nos dá conta contra o que nós lutamos durante esse tempo todo e contra o que nós ainda estamos lutando. Saiu pesquisa hoje, como eu disse para vocês, vai sair pesquisa pelo menos uma por semana daqui até as eleições. Real Time Big Data, publicada na Infomoney, na CNN, pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Lula lidera em todos os cenários e Flávio sobe a 30% sem Tarcísio. Levantamento mostra a estabilidade na liderança de Lula, com distância de ao menos 8 pontos percentuais de Flávio Bolsonaro, que assume a segunda posição na ausência do governador de São Paulo. Só que o Lula estava, nessa pesquisa, o Lula está com 39. E, gente, é complicado a gente ficar falando de pesquisa, porque são critérios diferentes, são situações que estão acontecendo de forma diferente, tem coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o Lula subiu de 35%, né, na pesquisa anterior, para 39%. Será que isso já é impacto da isenção de imposto de renda? Enfim, será que isso ainda se sentirá em outras pesquisas? Vamos acompanhar, né? E aí uma coisa importante que o Lula vai fazer, que a Mônica Bergamo que já antecipou. Lula não vai sancionar supersalários aprovados pela Câmara. O presidente fez afirmação a lideranças em encontro na Bahia. Coluna confirmou com auxiliares de Brasília. Petista avalia que o momento é de corte de despesa e tem rejeição da maioria da população. O Lula vai ter ali algumas caras feias no Congresso Nacional, mas é óbvio que se ele sancionasse, se ele concordasse com isso que a Câmara fez, seria, do ponto de vista político, uma atitude muito negativa. O Congresso Nacional pode derrubar o veto do Lula? Pode derrubar, pode impor esse custo para a sociedade. Mas o ônus ficará para o Congresso. O presidente Lula não vai colocar a assinatura dele nessa história. Como nós antecipamos aqui no nosso portal, né? E aí o seguinte, gente, os gatunos de ideias. Gente, olha só, eu acho que é inaceitável que a direita, que o centrão, eles roubem a ideia da pauta do fim da jornada 6x1. Isso já começou. Os gatunos, muito espertos, já começaram a circular o patrimônio da vítima, já começaram a perceber o comportamento da vítima, como é que a vítima está andando, o que a vítima tem de patrimônio, para tungarem a vítima, para assaltarem a vítima. Mota encaminha PEC que acaba com a escala 6x1 para a CCJ e diz que depois texto será debatido em comissão especial. Gente, a criatura já está costeando alambrado para pegar a ideia para ele. E aí é o seguinte, quem teve a ideia que foi a esquerda, um vereador do Rio de Janeiro, do PSOL, a Érica Hilton, que levantou essa questão, me perdoe o vereador, me fugiu o nome dele agora, mas enfim, foi o que pilotou essa história desde o começo. Assim que eu lembrar o nome do vereador, vou colocar aqui, vou registrar aqui, pelo menos o nosso comentário inicial, não é? Mas, enfim, a Érica Hilton abraçou isso, a esquerda está abraçando desde o começo. O presidente Lula começou a falar nesse assunto, começou a falar da importância de se diminuir a jornada de trabalho do trabalhador. É uma tendência que está acontecendo também em outros países cujos governantes são humanistas, como o caso do Chile, que foi uma proposta implementada lá pelo Boric, e também pela Cláudia Sheinbaum no México. Na Colômbia isso também está avançando, e o Brasil não poderia ficar atrás disso, mas vai ser um negócio pavoroso, de repente o Hugo Mota começar a dar... Só falta o Sóstenes Cavalcante começar a dar palestra também, começar a aparecer, o Nicolas Ferreira, aí vai ser o fim do mundo, né, gente? Olha que disse Mota, o mundo avançou, principalmente na área tecnológica, e o Brasil não pode ficar para trás, disse Mota. Então, gente, para ficar esperto, né? É para o Boulos entrar nessa história de solo. Agora, também tem um ponto também que é o pragmatismo, né? Se for parte de uma estratégia para que o trabalhador no final seja beneficiado, se o mecanismo de se deixar a bola com o outro para que o trabalhador no final seja beneficiado, é uma estratégia. Mas é uma estratégia que eu não concordo, porque a ideia tem que ser avançada, tem que ser colocada em prática por aqueles que tiveram a ideia, né, a iniciativa. Aqui no UOL também, Mota avança com escala 6x1 e cria comissão especial na Câmara. Bom, enquanto eles estão tentando fazer uma coisa boa, positiva por um lado,
O PL, o partido do criminoso mor da nação e desses seres peçonhentos, vejam só o que eles estão fazendo. PL aciona Supremo Tribunal Federal contra aumento de tributação dos super ricos. Vejam só, gente. Partido quer derrubar a medida adotada pelo governo para compensar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais. Então, o que o PL está fazendo? Porque qualquer proposta legislativa que tenha algum tipo de despesa orçamentária, o autor da proposta tem que indicar de onde vai sair o recurso. Então foi o que o governo fez. Olha, nós vamos fazer uma renúncia fiscal. O governo vai deixar de arrecadar menos, porque o trabalhador que ganha até R$ 5.000 e o trabalhador ganha até 7.350, eles pagarão menos impostos, ou não pagarão impostos alguns em relação à renda. Até essa faixa de R$ 5.000. Mas, e aí, como é que fica o que deixará de ser arrecadado? Então, vamos tributar quem está no andar de cima, nos andares superiores. E essa é a forma de se fazer com que o projeto seja execuível, que ele seja dentro do orçamento. Não fira teto de gasto, responsabilidade fiscal, aquela história toda. O que o PL quer fazer? Se o PL dinamitar da onde o dinheiro vai sair, ou seja, no andar de cima, ele dinamita também a isenção dos R$ 5.000 dos trabalhadores. Só que isso no Supremo Tribunal tem chance zero de passar. Mesmo que caia na mão ali do Cássio Nunes Marques, caia na mão do André Mendonça, esse troço não vai passar de jeito nenhum no Supremo Tribunal Federal. Então, eles podem tirar o cavalinho da chuva, porque isso aí foi uma amarração que foi feita com a assinatura de muitas pessoas, né? Então, gente, essa segunda-feira está começando com esses fatos todos aí. Além dessa agenda do presidente Lula de manhã cedo, ele teve mais agendas. Cerimônia de anúncios relacionados à infraestrutura de produção de insumos imunológicos, visita à unidade móvel de exames por imagem e cerimônia de anúncios de investimentos em educação e saúde em Mauá. O presidente, agora de tarde, também está em Mauá, em São Paulo, anunciando a criação de 100 unidades de ensino técnico, unidades federais, né? Então, muito interessante, com todo tipo de especialidade para os jovens que estão querendo entrar no mercado de trabalho, enfim, vão ter algum tipo de profissão. E o presidente entregou também 37 ambulâncias lá para as prefeituras da região da cidade de Mauá. Então, coisas concretas estão acontecendo. Agora, se as coisas concretas estão acontecendo e a sociedade não recebe comunicação, ou se ladrões ou peçonhentos tiram algum tipo de proveito dessa história, aí fica complicado, né? Não vamos deixar não, né, gente? A pauta 6x1, o fim da pauta 6x1 é nossa. É do campo progressista, humanista, é da esquerda, é do presidente da República, é desse governo. Isso aí, a justiça tem que ser feita, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Tchau!